Sabe aquela pressão de ter que ser bom o suficiente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em 5 ideias que não só mudaram o curso da história, mas que trazem uma resposta bem surpreendente para essa ansiedade que todo mundo sente. Vamos descobrir juntos como a salvação somente pela fé pode ser a verdade que, de fato, liberta? Essa pergunta, ela fica ecoando na cabeça, não fica? Parece que a gente vive na era do esgotamento, do burnout, com uma pressão que vem de todo lado. É meta no trabalho, é a vida perfeita que a gente vê nas redes sociais e ainda tem aquela vozinha interna que não para de cobrar. É um peso, sabe? Um peso constante que faz a gente duvidar do nosso valor e se perguntar se um dia finalmente a gente vai ser suficiente. Certo, mas de onde vem essa pressão toda? Essa ansiedade de performance? Essa sensação de que a gente está sempre correndo e nunca chega lá? Ela acaba apontando para uma questão muito mais profunda. E a teologia dá um nome para a raiz desse problema: pecado. Mas calma, a ideia aqui talvez seja um pouco diferente do que a gente costuma pensar. Então, o ponto central é este. O pecado aqui é visto não só como um erro, uma mancada, mas como uma condição, uma dívida legal. Imagina que você tem uma conta impagável num tribunal diante de um juiz que é perfeitamente justo. Nesse cenário, as nossas boas ações, tipo ajudar alguém na rua, elas não abatem a dívida principal. Elas simplesmente não têm o mesmo peso jurídico, entende? E a imagem usada para descrever essa nossa condição é muito forte. A ideia é que, espiritualmente, a gente está morto. E uma pessoa morta não tem como ajudar no próprio resgate. É como esperar que um cadáver construa uma ponte para se trazer de volta à vida. De acordo com essa visão, qualquer esforço que a gente fizesse para se salvar seria inútil. Ok, se o problema é uma dívida legal que a gente não consegue pagar e a nossa condição nos impede de fazer qualquer coisa, então a solução tem que vir de fora. Não tem outro jeito. É exatamente aqui que entra o primeiro pilar fundamental: Solos Christus, que significa somente Cristo. Ele é apresentado como a única saída para esse impasse. E a analogia do tribunal deixa tudo muito, muito claro. Imagina a cena comigo. A acusação apresenta a lista de todos os nossos erros e o veredito é inevitável: culpado. A sentença é a separação definitiva. E bem na hora em que tudo parece perdido, um substituto, Jesus, se apresenta e diz: Eu assumo a culpa. A sentença pode ser executada em mim. A dívida é paga na íntegra. E o juiz então declara a pessoa justificada, ou seja, livre. É uma absolvição total, mas baseada no pagamento feito por outro. Certo. Então a dívida foi paga por um substituto. Mas como é que esse pagamento se aplica a alguém, individualmente? Como esse resgate todo começa e como ele é de fato recebido? Isso nos leva direto para os próximos dois pilares: sola gratia, que é somente a graça, e sola fide, somente a fé. Bom, começando pela graça. Se a condição humana é de morte espiritual, ou seja, incapaz de buscar a Deus, então Deus precisa agir primeiro. Faz sentido, né? A teologia metodista tem um nome para isso: graça preveniente. É a graça que vem antes. É Deus despertando a nossa consciência, criando aquela inquietação, sabe? Aquele sentimento de que tem que existir algo mais. É a iniciativa divina em ação. Pensa, por exemplo, num paciente em coma numa UTI. Ele está ali, totalmente incapaz de pedir ajuda. O médico não fica esperando o paciente acordar sozinho para oferecer o tratamento. Não, ele age primeiro. Ele aplica um remédio para tirar a pessoa do coma. Essa primeira ação do médico é a graça. Só depois de acordado é que o paciente tem a condição de aceitar o antídoto final, que, na analogia, seria a fé. Então, que tipo de fé é essa que recebe o tal antídoto? Olha, é muito importante entender o que ela não é. Não tem nada a ver com pensamento positivo, nem com simplesmente acreditar que Jesus existiu historicamente, e com certeza não é um mérito nosso que nos torna merecedores de alguma coisa. Pelo contrário, a fé é descrita como confiança, como uma transferência de dependência. É como a mão vazia que se abre para receber um presente que não mereceu. A analogia da cadeira ilustra isso de um jeito perfeito. Você pode até acreditar intelectualmente que uma cadeira aguenta o seu peso. Mas a fé, nesse contexto, é o ato de parar de se apoiar nas próprias pernas, que representam o nosso esforço, o nosso mérito, e de fato sentar, transferir todo o seu peso e confiança para a cadeira, que representa o que Cristo fez. É uma ação de confiança total. E o resultado dessa fé é o que chamam de a grande troca. Pensa em duas contas bancárias espirituais. Uma é a nossa, com uma dívida que não para de crescer, impagável.
A outra é de Cristo, com o saldo infinito de justiça. No momento da fé, acontece uma transação dupla incrível. A nossa dívida é transferida para a conta de Cristo, que ele já quitou na cruz, e o saldo infinito de justiça dele é creditado na nossa conta. A pessoa é declarada justa, não por mérito próprio, mas por causa desse crédito que foi transferido. Ok, isso tudo levanta uma pergunta bem prática. Se a salvação é um presente, recebida pela fé, e agora? Como a gente vive? As regras, as orientações, elas ainda importam? É exatamente aqui que entra o nosso quarto pilar, sola scriptura, ou somente a Escritura. A perspectiva aqui muda completamente. A Bíblia não é mais vista como um livro de regras para a gente conseguir a salvação. Afinal, isso anularia a ideia de que é um presente. Em vez disso, ela é apresentada como guia, o manual do fabricante, que ensina como viver essa nova vida que foi recebida de graça. Ela dá o conteúdo e a direção para essa fé. Pensa comigo na analogia do paraquedas. Imagina que você está num avião em queda. Alguém te entrega um paraquedas de presente. Essa é a salvação. Você não construiu, não comprou, não mereceu. A Bíblia, nesse caso, não é o livro que você lê para ganhar o direito de usar o paraquedas. Exatamente. Ela é o manual de instruções que veio com o paraquedas. Você lê para entender como usar esse presente que já recebeu, como manobrar, como evitar os obstáculos, como pousar em segurança no seu destino. Ela é a orientação para a jornada, não o preço da passagem. E isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Por quê? Qual é o propósito disso tudo? Se a salvação é um presente totalmente imerecido, qual é o objetivo? A resposta está no quinto e último pilar, Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. Percebe como tudo se conecta? Se a salvação vem somente pela graça de Deus por meio de Cristo e é recebida somente pela fé, a conclusão lógica é que todo o mérito, todo o crédito, toda a glória pertence somente a Deus. Não sobra espaço nenhum para o orgulho humano, porque a nossa única contribuição foi a necessidade e não a solução. Isso nos traz de volta lá para o começo. Essa ideia liberta a gente daquela pressão de ter que construir o nosso próprio nome, a nossa própria marca, de provar o nosso valor. As boas obras, elas continuam, mas a motivação muda radicalmente. Elas deixam de ser uma tentativa desesperada de pagar uma dívida e se tornam uma resposta de gratidão, um muito obrigado pela salvação que já foi recebida. A analogia do espelho resume perfeitamente esse propósito. Viver para si mesmo é como ser um espelho sujo, quebrado, que só chama atenção para as próprias manchas e imperfeições. Mas viver para a glória de Deus é se tornar um espelho limpo, cujo propósito não é chamar atenção para si, mas refletir da melhor forma possível a luz e a imagem de outro. A vida passa a apontar para algo muito maior. Então, vamos recapitular o raciocínio? Tudo começa com um problema, uma dívida legal. A solução é iniciada somente pela graça de Deus e realizada unicamente por Cristo. Essa solução é recebida somente pela fé. A nova vida que surge disso é guiada somente pela Escritura. E tudo, absolutamente tudo, culmina num único propósito final: a glória somente a Deus. E no fim, tudo se resume a isso. Essa jornada que a gente fez propõe uma mudança radical de foco. E a questão que fica no ar, para a gente refletir, é sobre o propósito da nossa vida. A gente está vivendo sob a pressão de um holofote, sempre tentando iluminar a nós mesmos? Ou será que a gente encontrou a liberdade de ser um espelho, refletindo algo infinitamente maior?